Eu quero começar já com a chacoalhada que a turma do consórcio está sentindo. Será que tem sangue na água e os tubarões estão chegando? Também eu estou exagerando aqui. Calma, Marco Antônio, porque não é bem assim. Eu toda hora falo que a luta é muito longa e muito maior do que a gente sequer imagina. Mas saiu na Folha, olha só. Ministros do STF e governo desconfiam de relator da OEA para a liberdade de expressão. Temor é de cartas marcadas e uso de eventuais críticas para politizar julgamento de Jair Bolsonaro, que inclusive está na boca do gol o julgamento aqui do Bolsonaro. O pessoal está louco para fazer ainda nesse primeiro semestre. A gente está olhando essa movimentação, Paula, do Supremo Tribunal Federal neste primeiro semestre ainda. Então, que o sonho desse pessoal é colocar o Bolsonaro atrás das grades ou, sei lá, num buraco profundo para ninguém nunca mais ver, e nem falar e nem ter notícia de Jair Bolsonaro, isso a gente já sabe faz tempo. O objetivo de toda essa perseguição que começa lá em 2019, com a matéria do amigo do meu pai, pegando toda a base de apoio do Bolsonaro, eles estavam preparando o terreno, começaram pela sua base de apoiadores para chegar nele. O objetivo sempre foi o Bolsonaro. As pessoas que estão presas pelo 8 de janeiro são como reféns do sistema, é uma faca na garganta do Bolsonaro. Essa sempre foi a intenção deles. Agora, eu ouvi algumas análises, eu li tanta coisa ontem que eu não vou saber precisar para vocês qual que é a fonte de cada coisa que eu vou falar aqui. Mas está rolando na mídia, inclusive, a informação de que este relatório da OEA vai sair ali quando estiver rolando o julgamento do Bolsonaro. E esse é o medo, que eles utilizem as informações do relatório da OEA para comprovar que existe uma perseguição política no Brasil. Então, eu vi muita gente falando na internet, porque não adianta nada, porque é o cosplay do Jean Willis, porque esse cara é um esquerdista. E eu cheguei a fazer um vídeo essa semana comentando essa visita da OEA, onde eu alerto o pessoal para o seguinte: a OEA é financiada pelo governo dos Estados Unidos, que agora está sob nova direção. Temos aí um novo xerife, Donald Trump. E ele já está cortando o financiamento de iniciativas que promovem essas pautas anti-ocidentais. Basicamente é isso. Então, houve uma pressão do legislativo nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi a Câmara dos Comuns que mandou uma mensagem para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, falando: olha, seria legal vocês fazerem um bom trabalho, até porque a gente financia e pode cortar o financiamento. Obviamente, eles não escreveram com essas palavras, mas esse foi o tom da cartinha que chegou lá no seu Pedro Vaca, que magicamente agora aparece no Brasil. E ontem também houve uma entrevista muito reveladora do Sebastião Coelho à Oeste Sem Filtro, onde ele fala sobre a possibilidade de ouvir Felipe Martins, que é um caso chave. Obviamente, todos os presos são importantes, toda essa situação é lamentável, mas quando a gente fala de Felipe Martins, a gente fala de falsificação do controle de imigração dos Estados Unidos, que foi a pauta principal do Trump. Então, é uma ferida que dói muito. E a informação, para fechar aqui o meu comentário, a informação que o Sebastião Coelho passa com as limitações que ele tem por todos os trâmites processuais é de que Felipe Martins tem informações bombásticas que derrubariam autoridades brasileiras e que Pedro Vaca parece que irá ouvi-lo somente após sair do Brasil, o que já diz bastante coisa sobre o atual regime de censura que vivemos, Marco. Exatamente, professora Paula, e tem muita coisa acontecendo nesses bastidores, e a gente tem uma pessoa que está enfronhada lá no meio dos bastidores da assessoria de imprensa do Supremo, e ela tem uma palavrinha para o Serrão. A visita do relator especial, né, do Pedro Vaca, que é um advogado colombiano, que é o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. A visita dele, Megali, está agitando bastante os bastidores de Brasília e tem gerado uma desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal, na mesma proporção em que está gerando entusiasmo entre os bolsonaristas, né? Então ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele teve uma reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o Alexandre de Moraes, e a conversa foi boa, foi amistosa, né? Mas apesar disso, há uma desconfiança de que ele vai fazer um relatório com críticas, né? E que essas críticas, Megali, não vão ser simplesmente críticas que vão ser rebatidas, ponto final. Não, com críticas, né, que vão ser usadas por integrantes da oposição para politizar o já previsto julgamento
de Jair Bolsonaro. Vai ser tudo ao mesmo tempo, quer dizer. E aí, Serrão? Primeiro, quero mandar um beijo para Mônica Bergamo. Um beijo para você, Mônica Bergamo. Agora, essa informação de que o Supremo estaria preocupado com esse relatório, desculpe, mas ela não tem base na realidade. O Supremo está preocupado com nada. Esse é o ponto concreto. Nenhuma crítica a eles. Eles não se preocupam com isso. Eles estão na bolha, os integrantes do Supremo. Então, essa tese aí de que vai influenciar no julgamento do Bolsonaro, não, desculpe. A calça não tem a ver com a cueca nesse caso. Esse relatório do Vaca, ele vai acontecer porque foi uma demanda, inclusive do governo brasileiro. Ele veio convidado aqui pelo governo Lula. Só que chegou aqui, né? O feitiço vira contra o feiticeiro, que ele recebeu informações, documentos, depoimentos concretos sobre a realidade. Ele vem para apurar questões ligadas à liberdade de expressão. E o Brasil está com problemas graves de liberdade de expressão, muito embora, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tenha a DPF 130, que é o documento, a decisão basilar para que não possa haver censura em hipótese alguma no Brasil. Aquela decisão acaba, mata, impede qualquer tese esdrúxula de que a liberdade de expressão é relativa. Não, ela não é relativa nem pode ser relativizada e aquela decisão da DPF 130 é basilar. Todo brasileiro precisa ler aquela decisão ali. Ela deixa claro, toda autoridade tem que ser criticada e fiscalizada. Então, esse é o papel do cidadão. E ninguém pode ser criminalizado em função disso. Então, só a gente tendo esse próprio parecer do tempo em que o Supremo Tribunal Federal agia tomando decisões sábias e corretas, né, considerando que a lei de imprensa do regime militar afrontava a nossa Constituição, a gente tem que passar a obedecer o que é correto, e aquilo é o correto. Aquilo é o inquestionável. Aliás, é o óbvio ululante. Então, relatório do Vaca não vai ter grande efeito, não. O que vai ter efeito, pensem nisso, os americanos já sabem de tudo que aconteceu no Brasil. Eles já têm relatórios sobre tudo isso. O que eles vão fazer agora é uma espécie de due diligence. Estão só verificando o que realmente procede ou não. E o governo brasileiro, o sistema de poder no Brasil agora tem a chance de dizer é ou não é, vale ou não vale. Olha, erramos e vamos consertar. Porque se não fizer isso, vai tomar sanção americana e aí vai doer. Depois que doer, não adianta chorar. E ainda tem um restante do recado da Moniquinha que eu vou jogar para o Adriles aqui. Vamos lá, Moniquinha. Então, o conteúdo desse relatório ele não vai ser um conteúdo inocente ou um conteúdo técnico, simplesmente, que vai aparecer na imprensa e tudo bem. Não. Vão ser duas coisas paralelas. Então, esse é o temor, né? Depois que ele conversou com os magistrados, ele teve um encontro com parlamentares bolsonaristas, que eu não sei se você teve a oportunidade de ver os vídeos, Megali. Nesse encontro, os parlamentares fizeram críticas muito duras. O senador Magno Malta, por exemplo, ele colocou uma foto assim do ministro Dias Toffoli, uma capa da revista Veja, e falava desse rapaz aí ficava dizendo que os ministros são estelionatários, que o Brasil vive uma ditadura, e o Pedro Vaca anotando tudo. E assim que ele deixou essa reunião com os parlamentares bolsonaristas, ele foi questionado pelo jornalista do Metrópolis, que estava na saída, e ele falou: o tom dos relatos é realmente impressionante. Ou seja, dando ali já uma pista de para onde ele está atendendo, né? Por isso que vai avaliar tudo com calma. Aí quando ele foi questionado sobre os ministros do Supremo, ele falou: eles já divulgaram um release, depois vai ter a minha voz, a nossa voz da comissão, a versão sobre aquela reunião e a versão sobre os fatos. Enfim, nas reuniões que ele teve com integrantes do governo, com integrantes do Conselhão, por exemplo, representantes da sociedade civil que fazem parte do Conselhão, o retorno que eu tive é que as reações dele, né, quando ouvia que a liberdade de expressão no Brasil, eles foram protocolares. Assim é o sentimento que quem está conversando com ele está revelando, passando aqui para mim, que eu estou passando para vocês. Adriles, como é que você enxerga isso? Acho que a gente tem que incorporar esse espírito de não depender muito do relatório. Se vier ruim, pau no relatório. A questão que se coloca a imprensa entrou numa narrativa completamente esquizofrênica, porque, eventualmente, qualquer jornalista minimamente bem informado, o que é raro no Brasil, sabe que os abusos são concretos, os abusos são objetivos. O legítimo processo legal de prender alguém, de processar alguém,
foi solapado por uma perseguição política. Isso está muito claro, não só nos depoimentos dados à OEA, como nos últimos 5 anos. Só que, pela narrativa antibolsonarista, anticonservadora, de acabar com o espectro político da nação, a imprensa saiu do seu lugar de jornalismo investigativo e entrou exatamente na militância política. Só que no momento em que o relatório da OEA, por mais cara de João Willis que tenha o Pedro Vaca, ele vai ter que vai ter que prestar contas ao Donald Trump. Sabe por quê? Senão ele vai ser demitido. O Donald Trump já avisou, já alertou que, eventualmente, se continuar essa linha anti-ocidental, pró-pseudo-progressista, a OEA vai mudar a configuração. Talvez, inclusive, para manter o próprio emprego, o senhor Pedro Vaca, que inclusive estava falando sobre crianças trans abusadas aqui no Brasil, vai ter que dar um mínimo de celeridade e um mínimo de objetividade no seu relatório em relação à verdade que está acontecendo. Então, eventualmente, a imprensa encampou o lado do STF, o lado do carrasco, o lado do tirano, o lado de quem está perpetrando crimes contra a democracia. Então, está relativizando. Se, eventualmente, o relatório for bom para o STF, tudo bem, sublima-se. Se for ruim para o STF, vai ter que se imputar, de alguma forma, com outra narrativa, a distorção do que o Trump estaria colocando no Pedro Vaca em cima do relatório da OEA para dinamizar, para dilapidar a democracia brasileira. E esse discurso vem ao encontro exatamente do que o Barroso fala. Existe uma conspiração global contra as soberanias nacionais na América Latina. E, por sua vez, o discurso do Barroso vai de encontro exatamente ao discurso, sabe de quem? De gente como Nicolás Maduro. Existe uma conspiração global, Yankee, dos Estados Unidos, para solapar a soberania nacional da América Latina. A soberania nacional é a ditadura da Venezuela, cujo povo não é soberano, que é julgo exatamente de um tirano, e a soberania brasileira deixou de ser democrática também. Quem manda no país hoje é o Supremo Tribunal Inquisitorial, que, como o senhor Pedro Vaca viu pelos depoimentos colhidos ali, persegue, massacra, tortura, censura, prende pessoas, entendeu? Há 20 anos, uma mulher que passou um batom lá na estátua do STF, prende pessoas, condena a 20 anos, deixa a gente morrer na cadeia, como Clériston, deixa as pessoas completamente à deriva numa ditadura brasileira.